Gente, eu vou contar uma história. Eu sou enfermeira, já trabalho há muito tempo nesta área. E há pouco tempo chegou um rapaz na minha. Onde eu trabalho, né? Então, na enfermagem, só que ele trabalhava de assistente, né? E como ele trabalha atualmente também de assistente da enfermagem agora. Antes ele trabalhava na parte de ocupação da terapia, mas ele passou agora a trabalhar na área de enfermagem. Tudo bem. Este homem, ele tem 27 anos, muito bonito, muito. Ele faz muito esporte, sabe? Ele tem um corpo muito bonito. Ele é lindo, tem 27 anos também, tudo que é novo é bonito, né? Eu sou mais um pouco velha do que ele, tudo bem, né? Aí, ele gostava de mim, desde quando ele chegou lá, né? Ele tinha 21 anos, ele sempre, desde a primeira vez, ele começou a gostar de mim. Só que eu nunca dei bola pra ele por ser mais jovem, né? Então, o que eu fiz? Mudei de trabalho, né? Fiz a faculdade, terminei. Aí eu mudei de trabalho. Fui trabalhar em outro hospital. Depois eu voltei, né, pro meu trabalho antigo, né? Senti saudade e voltei. Então, quando ele me viu, ele ficou louco por mim. Só que eu nunca dei bola por ele ser mais jovem. Aí um dia, sabe? Ele pediu pra mim. Ele sempre fazia de conta que a gente tava junto, mas só que eu nunca liguei pra isso, né? Também levei a maioria das coisas na brincadeira. Aí um dia ele pediu pra eu ligar, que ele tava doente. Aí ele foi. E eu falei que eu não ia ligar, por causa que as pessoas pensavam que eu estava com ele, né? Ele se zangou, né? Ele falou, tá, tudo bem, entende? Depois ele tornou a insistir, como pra eu falar de novo, né? Ligar pro hospital e dizer que ele estava doente. E eu falei que não, que ele tinha que fazer isso, porque as pessoas iam perguntar, né? Ia saber, ia pensar que estavam junto, e isso não era verdade. Então ele tinha que ligar mesmo. Aí, tudo bem, né? Ele ligou, aí ele falou assim: ai, todo mundo sabe que eu tenho noivo, que a gente mora junto e vamos se casar, né? Mentira. Aí ele nos deu por convencida. Então ele comprava presente, sempre deixava escondido, sabia que era ele que comprava presente. Aí eu comecei a me se divertir com outras colegas, né? Começar a sorrir. Eu não dei mais a importância para ele, né? Porque o outro colega, eu tava sorrindo, aí acho que ele ficou com raiva. Aí ele comprou uma caneta para mim, né? Uma caneta azul, a caneta rosa, como ele sempre deixa os presentes para mim escondido, porque eu sei que é dele, porque eu estudo psicologia e eu conheço ele há muito tempo. Então, 6 anos, 5 anos, 6 anos eu conheço ele. Então, eu sei como ele pensa. E eu sei que a caneta. Só que no momento a caneta rosa estava em cima de um papel que uma colega deixou para mim. Do plantão, passando o plantão dela para mim, o que eu tinha de prestar atenção, né? Aí eu pensei que a caneta era dela, né? Interrompi o plantão. Eu falei, ó, olha, é que ela já ia embora. Eu falei, leva a caneta é sua, tá esquecendo. Não, essa caneta não é minha. Aí eu falei, é rosa, olha aqui. Aí perguntei a outra colega, é sua? Aí outra colega foi reclamou, você tá incomodando, né? O plantão da gente tá passando para outro, aí você tá incomodando. Aí eu calei a boca, né? Desculpa, pedi desculpa e coloquei a caneta em cima da mesa, né? Também não tem importância. Eu nem passou pela minha cabeça que essa caneta rosa era dele, que ele tinha comprado para mim. Nem passou no momento para mim. Por causa de quando eu entrei na casa, né? Fiquei preocupada com ele, porque sempre é cima e embaixo com ele. Ele ficou gostando muito de mim, então. Aí ele desceu as escadas com um pouco de lixo na mão, né? Porque normalmente ele não faz isso. Aí ele abriu a porta para mim, então quer dizer que estava no segundo andar e viu quando eu estava descendo, né? Ele viu quando eu estava entrando no hospital, então ele desceu e me viu na porta. Ele abriu a porta para mim entrar. Então eu entrei, mas fiquei parada, fiquei surpresa com ele, também não pensava que ele estava abrindo a porta, que ia abrir a porta para mim, né? Ia encontrar ele lá de qualquer forma. Aí eu me fiquei assim, olhando para ele olhou para mim muito tempo, depois ele quase passou por cima de mim, tudo bem, né? Aí depois eu nem pensei que esse presente rosa, essa caneta, fosse realmente dele, né? Então eu deixei lá e saí, fui pro andar que eu ia trabalhar, pro quarto andar. Então eu saí do segundo que o plantão, a passagem do plantão para o outro, seria no segundo andar. Aí tudo bem, né? A caneta ficou lá, a caneta desapareceu. No outro dia,
Quando eu cheguei, no outro dia, no mesmo dia, eu desci, né? Vamos fazer mesmo passagem de plantão. Ai, gente, quando eu levantei o papel, tinha uma cueca preta, embaixo do papel, né? Onde eu tava sentada na mesa. Aí eu falei que eu sempre sento nessa mesa, ou eu, ou ele, ou o meu outro colega, né? Que senta lá, que eu gosto de brincar com ele, com outro colega. Mas só que no dia ele não estava, ele trabalhou no primeiro andar e não foi no segundo, porque normalmente ele trabalha no segundo andar. Aí eu, eu levantei o papel em cueca. Eu olhei para minha colega que trabalha à noite, né? Pela parte da noite, e falei, é sua cueca? Não, Cris, eu acho que é sua, né? Porque ele senta lá, então ela pensa que eu estou com ele, mas eu não tenho nada com ele. E eu saí com essa cueca na mão. Gente, de quem é essa cueca? Quem deixou aí? Aí minha colega falou, é dele. Aí eu falei, e por que ele deixou a cueca aqui? Ah, talvez porque ele foi fazer esporte e a cueca caiu em cima da mesa e ele não viu. Embaixo do papel, né? E eu, como a louca, né? Não percebi nada, porque eu estudo psicologia, trabalho, então tem muita coisa na minha cabeça. Nem passou pela minha cabeça, né? Que é realmente dele. Aí o que eu faço, gente? Eu saio com essa cueca na mão. Eu falei, ai, ele sempre deixa coisa aqui. Onde eu encontro as coisas dele? Gente, eu revirei o plantão, todo mundo olha pra mim, eu com a cueca na mão dele, procurando onde eu ia colocar essa cueca dele pra ele achar, né? Todo mundo parar e ficar olhando pra mim. Pio, né? O plantão. Todo mundo fica olhando pra mim, gente. Eu procurei um lugar onde colocar essa cueca. Cueca preta. Eu achei, coloquei junto da blusa dele, da camisa que é de frio, que ele colocou lá. Gente, mas eu estudo psicologia, né? E eu sei que essa marca território, ele marca o território como se fosse um animal. Isso, eu nunca vi isso na minha vida, gente. Eu não sou especialista nessa área, né? Eu sou estudante ainda, né? Estou estudando psicologia, estou fazendo clínica psicologia, então. E o cara, a cueca, gente, resumindo o final da história, este homem, ele conseguiu, porque eu falei que eu não ia ligar que eu não ia ligar pro trabalho para que as pessoas não pensassem que a gente tivesse alguma coisa, mas no final da conta, ele saiu ganhando, isso que me irrita, por causa que todo mundo viu, eu saí com a cueca dele na mão. Eu saí com a cueca dele na mão como uma louca, procurando, eu ia colocar a merda da cueca. Vocês entenderam isto? Tudo isto? Então, eu acho que tem duas coisas que ele fez. Ou ele ficou com raiva porque eu não peguei o presente dele, né, que é a caneta rosa, e ele quis se vingar, deixando a cueca lá em cima da mesa, onde eu me sento, ou ele deixou pro meu amigo, com ciúme do meu amigo, por causa que ele falou, isso é um monte de divertir, então se ele achar a cueca aqui primeiro do que ela, e ele perguntar de quem é essa cueca, ela vai falar que é meu, porque ela estuda psicologia, ela conhece eu há muito tempo, então vai dizer que automaticamente, sem pensar duas vezes, que é minha cueca. Então, o colega dela então ele vai pensar que tem alguma coisa e não vai, então ele marcou o território, né? E como? E os meus amigos agora pensam que tem alguma coisa com ele. Ele conseguiu de qualquer forma, por isso que isso que me irrita, por causa que meus amigos todos pensam que eu tenho alguma coisa com ele, porque eu tava com a cueca na mão do homem e procuro um lugar para esconder a cueca. Se eu tiver jogado no lixo, todo mundo vai saber, ela não está com ele. Mas como eu estou tão inocente, que eu procurei um lugar para esconder a cueca deste homem. Gente, mas e é uma coisa, sabe? Vocês têm algum colega que esconde cueca, deixa em cima da mesa, para mostrar que vocês estão juntos? Ou para te humilhar de qualquer forma, porque você não pegou a caneta rosa dele, que ele comprou com muito trabalho, porque não é fácil de encontrar uma caneta rosa bem bonita, que realmente era linda. Mas vocês têm um colega desse que marca território ou te humilha de qualquer forma? E só queria saber disso, porque uma coisa é engraçada, né? Realmente. Eu não tiro, gente, essa memória. Eu olho com a memória na minha cabeça, como eu andando no meio da sala, procurando um lugar onde colocava essa cueca. Com a cueca na mão, gente, o tempo todo, sabe? Agora que eu chego em casa, eu fico pensando, por que eu fiz isso? Muito inocente, sabe? Eu não pensei o que estava atrás de tudo isso. Até agora eu não vi ele, mas quando eu encontrar ele, eu acho que eu vou... eu acho que eu vou sorrir, vou perguntar se ele tá com a cueca, ou eu tenho que procurar a cueca de novo.